Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos, quem estiver entrando. Hoje a gente vai receber aqui na nossa casa virtual uma convidada muito especial que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ela tem muito para compartilhar conosco. É uma pessoa que eu já conheço há muito tempo e eu sei o quanto ela tem ajudado muitas pessoas através dessa visão sistêmica, que hoje em dia vem sendo muito aplicado em todas as áreas, inclusive na nossa área, que é o meio jurídico. Vamos entrando. Vamos entrando, pessoal. Uma boa noite. Hoje vai ser uma noite muito maravilhosa e abençoada para todos nós. É um prazer ter vocês aqui conosco. Olá! Essa casa virtual, eu acho ela uma forma de se comunicar com uma facilidade incrível. Boa noite, doutora Lauren. Boa Seja noite. bem-vinda. Tudo bem, Fernanda? Doutora Fernanda. Tudo jóia. Pessoal, hoje na nossa live temos essa doutora Lauren Veiga, maravilhosa. A doutora Lauren, ela é uma profissional incrível da área sistêmica. Ela vai nos ajudar a enxergar o que está atrás dos nossos bloqueios, sobrecargas e até decisões que nós tomamos sem perceber. Então, doutora, eu já quero lhe agradecer muito pelo seu tempo, dizer que é uma honra nós estarmos lhe recebendo aqui nesse momento, nessa nossa casa virtual, onde a gente chega em lugares inimagináveis no mundo, né? Tô vendo que tem pessoas aqui que estão dentro de um navio aqui e estão nos assistindo. Obrigada familiares que estão aí, estão vendo aqui. É um prazer tê-los aqui conosco. Um beijo para vocês. Então, doutora, eu gostaria de lhe perguntar inicialmente, para a gente contribuir para essas pessoas que estão nos vendo agora e também para quem vai nos ver depois, porque vai ficar gravado, né? O que exatamente, doutora Lauren, qual é a visão sistêmica que a senhora entende num mundo onde a gente vive numa correria e a vida profissional, principalmente dos advogados que lidam com demandas que são tão técnicas e tem uma prática, né, com uma exigência, uma troca energética muito grande, né? O que é a visão sistêmica e como que ela pode nos ajudar trazendo uma leveza nessa parte. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Vocês me ouvem bem? Antes de começar aqui, você me ouve bem, doutora Fernanda? Tudo Sim, bem? está excelente. Tá tudo bem. É uma honra estar aqui essa noite com vocês, contribuindo para esse tema que eu entendo que é de suma importância para nós e para todos os profissionais da área jurídica e outras carreiras também, né? De nós começarmos a ter esse olhar, né? Essa visão sistêmica que você questionou e nos trouxe. E o que é isso, né? É a gente conseguir olhar para o outro, para aquele cliente, aquela pessoa que chega com uma situação para nós com um outro olhar, entendendo que ele não é um indivíduo individual ali, que ele faz parte de um sistema familiar, muitas vezes um sistema organizacional de uma empresa, que ele tem uma família, que ele tem as suas crenças, que ele tem os seus traumas, as suas vivências. Então, quando ele chega com as suas questões, a gente conseguir ampliar a nossa visão enquanto profissional para perceber, para entender o contexto daquele cliente, né? Aí a gente passa a olhar para ele com outros olhos, trazendo um olhar mais humano, entendendo que ele também tem emoções, que nós também temos emoções, e aí é importante a importância de nós nos conhecermos, também entender que nós também viemos de um sistema, né? De um sistema familiar, de contextos também, para quando a gente estiver ali lidando com uma situação, a gente estar no nosso lugar profissional, né? Como advogado, e o que a gente tem um termo que nós utilizamos que é
não se emaranhar, né? Que é não se envolver nas questões que não nos pertencem. É saber separar, né? Colocar um limite profissional e atender de fato aquele cliente com essa visão mais ampla. Maravilhoso. Eu lembro agora, trazendo aqui um caso prático que acontece, a gente que trabalha com previdência, né? Uhum. A gente lida muito com pessoas doentes, às vezes a gente lida com idosos que já estão numa fase da vida, muitas vezes também doentes. Então, isso que tu trouxe aqui para nós, ele encaixa perfeitamente, porque às vezes a pessoa ela não está num bom momento da vida dela e acaba transmitindo para o outro, e muitas vezes o profissional, que é o advogado, né? De uma forma truculenta, de uma forma agressiva, de uma forma que não seria até muitas vezes adequada, né? Ultrapassando muitas vezes os limites. Então, isso que tu trouxe aqui para nós, ele é muito importante porque ele traz um olhar maior sobre essas pessoas. Isso eu falo bastante no escritório, né? Sempre pense que a pessoa que está do outro lado, ela está nos procurando. Primeiro, que o profissional do direito, como nós, advogados, a gente está resolvendo problemas, né? Ninguém vai lá pro escritório de advocacia para fazer um botox, ficar mais Uhum. bonito, né? Ou vai para uma massagem para sair relaxado, né? A gente vai lá porque procura o advogado porque tem problemas. Então a gente já começa por aí. E também que esse perfil de advocacia atinge um público mais, como posso dizer, mais sensível. E o profissional ele tem que ter essa sensibilidade. E o seu trabalho, doutora, ele faz uma diferença nas vidas das pessoas. E ele vem sendo uma luz num judiciário carente de visões, onde se haja a compreensão, né? Aproveitando isso, já quero aproveitar essa oportunidade de estar aqui contigo essa noite. Não vamos perder nem um minuto. Claro. Doutora, algo que eu vejo acontecer assim demais na advocacia é que o profissional ele vive correndo, ele vive apagando incêndios, ele diz sim para tudo e no final do dia já vê que não foi tão importante alguns sim que ele disse. E aí ele vem com uma frustração porque ele não conseguiu terminar totalmente as demandas, vem o cansaço, aquele sentimento de estagnação. Falando em poder de se priorizar. Por que hoje em dia é tão difícil se priorizar? Isso tem uma explicação dentro dessa visão sistêmica? Então, eu falar de se priorizar muitas vezes é mexer em uma ferida. Às vezes, quando me questionam, né, sobre essa dificuldade com esse olhar interno, tá faltando aí, quando a gente não consegue, é falta de amor próprio, é falta de olhar para si mesmo. E esse é um ponto que, às vezes, quando eu trago esse tema e esse assunto que eu digo que não se priorizar é não se amar, às vezes as pessoas se espantam e, nossa, mas é. Porque quando eu não consigo olhar para mim, quando eu não consigo entender as minhas necessidades, eu não me conheço, eu não me entendo, eu não estou dando amor para mim, eu não estou olhando para mim. Eu estou ali disponível para tudo, para todos, não colocando limites, atendendo todas as demandas, mas não atendendo a minha demanda pessoal e a minha demanda profissional. Se eu não tenho clareza das minhas prioridades, como que eu vou evoluir? Como que eu vou me posicionar diante da vida, diante dos meus negócios, diante do meu profissional? Né? E muitas vezes falta esse olhar para dentro de si. A questão é que quando a gente vai olhar para dentro de si, a gente percebe que nós somos um ser dual. Nós temos luz e nós temos sombra. E nem sempre isso é algo fácil do profissional compreender e entender que é necessário um autoconhecimento. Porque vai chegar essa pessoa, como você falou, numa situação vulnerável, num excesso de raiva. E se você não compreender sobre gestão emocional, você não se entender, você não vai conseguir conduzir de forma profissional aquela relação. Porque você vai confundir os papéis. Você não vai estar sendo o advogado que resolve o problema jurídico. Né? Então, essa postura, esse entendimento sobre nós, primeiro sobre nós, para depois eu passar a entender o outro, né? E colocar as minhas prioridades, prioridades no trabalho, prioridades comigo mesma, né? Envolve esse olhar, e muitas vezes é dolorido olhar para si, né? Porque é muito mais fácil ficar olhando para os outros, atendendo as demandas dos outros, estar sempre disponível, não colocar limites, porque não olha para si.
né? E aí não se conhece, tem medo do que vão falar, tem medo de uma negativa, né? Procura uma validação, procura uma aprovação, muitas vezes, diante de um cliente, e não tem necessidade, sai do seu lugar, da sua postura profissional. Ai, sensacional, sensacional. Tenho certeza que os nossos amigos, as nossas amigas que estão nos ouvindo agora, os próximos que vão nos escutar, porque eu tenho certeza que isso vai tocar vidas. Essa visão sistêmica, ela vem cada vez mais tendo uma dimensão maior, né, no Brasil e no mundo, porque realmente ela faz a gente refletir. E chega na parte profissional, que é essencial, seja qualquer área, né? A Sim. medicina, a odontologia, a parte, os operários da parte jurídica, né, operadores do direito, faxineiros, todo mundo que trabalha com seu trabalho digno, porque todos os trabalhos são dignos, a gente tendo essa, eu digo assim, esse autoconhecimento, esse empoderamento, porque o poder de se priorizar também é isso, né? A gente se amar, a gente se cuidar, isso é muito maravilhoso. Então, vou dar um pouquinho mais de luz, doutora, se me permite, para esse Claro. tema, porque ele realmente, ele muda vidas, né? Então, às vezes a pessoa está passando ali, chegou na nossa live, poder de se priorizar, o que é isso? E a Uhum. pessoa escuta o que ela mais estava precisando naquele momento. Então, se me permite, vou fazer mais um Claro. questionamento para a gente aprender contigo hoje, Sim. porque tem muito para nos trazer. Uhum. Doutora, então, continuando essa parte da priorização, muitos colegas querem, né, crescer na advocacia. Muitos perguntam: nossa, doutora, como que conseguiu ter uma solidez tão grande, né, um escritório de sucesso, assim, com tanta solidez, né? Eu sempre falo que a gente constrói verdades na vida como um castelo, não um castelinho de areia, que a onda vem e tira. Não. Quando a gente tem verdade no que a gente faz, a gente constrói e é para ficar, é para o legado ficar e continuar para as próximas gerações. E é isso que o nosso escritório ele busca e vem se estruturando sempre já há longos anos, aí mais de década, nessa linha. Então, alguns colegas vêm buscar crescendo, como crescer, como que eu me organizo, mas vive naquele caos, né? Naquela grande demanda, imersos assim, sendo na passividade, ser passivo, não sendo ativo. Olha, esse é o meu momento de academia, esse é o momento que eu vou organizar minha casa, limpar, faxinar, é o momento que eu vou fazer uma meditação para me acalmar, eu vou orar. Qualquer religião que você tenha, né? Independente dela, tendo uma conexão com Deus, eu vou ter 5 minutos meu, 10 minutos, 15 minutos. Momento de se priorizar, porque o que a gente não tem, a gente não consegue dar, né? Então, se a gente se ama, a gente não precisa ser amado pelo companheiro, a gente não precisa ser amado por ninguém. A gente tem é que se amar, aprender a se amar. Levando em conta isso tudo, doutora, é na sua visão. Existe algo mais profundo por trás dessa desorganização, dessa procrastinação, que todos vivem dizendo assim: nossa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para fazer uma academia, eu não tenho tempo para fazer nenhuma terapia, né? Eu não tenho tempo, isso é luxo para mim. Na sua visão, doutora, como a gente poderia ver esse eu não tenho tempo? Uhum. Essa é a frase, uma das frases que eu mais escuto, é geral, né? Eu não tenho tempo. E a verdade é que nós nunca vamos ter tempo. Essa é a verdade. O tempo somos nós que encontramos através das nossas prioridades. Aí entra o poder de se priorizar, que falamos desde o início, que é o tema, né, deste encontro, né? Para a gente poder entender o que são nossas prioridades. Vamos dar um exemplo, né? Se a saúde não for prioridade na minha vida, eu não vou ter tempo. E aí é muito mais fácil eu dizer eu não tenho tempo de ir numa academia, por exemplo, porque isso não é uma prioridade para mim, isso não é importante para mim. Mas é o que acontece aí para a gente fazer uma análise mais sistêmica e profunda disso, né? Quando eu não cuido de mim, quando eu não cuido da minha saúde, quando eu não estou atenta às minhas necessidades, a gente pode se perguntar: eu estou sendo igual a quem do meu sistema familiar? Eu estou Uau! repetindo o Anota aí, padrão de pessoal, quem, anota aí. Uau, uau. Isso aí. né?
Quando eu não me cuido, quando eu não me priorizo, quando eu não priorizo as minhas necessidades, quando eu não tenho tempo para mim, eu estou sendo igual a quem? Com quem eu aprendi a não ter tempo? Uhum. Ai, Né? maravilhoso, maravilhoso. Acho Para que todo gente mundo vai se identificar aqui em algum entender momento, a né? raiz. Nós precisamos compreender, nós precisamos tomar consciência. A mudança ela vem como? Através da consciência. Então, eu preciso entender a raiz disso tudo para começar a entender e compreender. Olha, da onde vem esse meu comportamento? Porque às vezes eu quero mudanças na minha vida, mas eu Uhum. preciso entender o porquê que eu não consigo. Porque nós fazemos parte de um sistema, né? Um sistema familiar. A gente teve uma criação, a gente teve um aprendizado, a gente aprendeu em algum lugar a ser dessa maneira como nós somos hoje. Começa lá na nossa infância, né? Depois a adolescência, fase adulta. E aí indo para uma dinâmica mais ancestral, né? Transgeracional, né? Que hoje aí a epigenética já nos prova, né? Essas questões que já vêm de gerações, né? E aí a gente tomar essa consciência, ir para o nosso lugar e honrando tudo, né? Nunca desonrando quem veio antes, porque eles batalharam muito para que hoje a gente estivesse aqui sentadas de forma confortável, né? Muitos dos nossos ancestrais não tiveram isso que a gente teve, né? Mas a gente também poder fazer diferente, né? Atingir o nosso sucesso profissional, né? Financeiro, enfim, que muitos às vezes não conseguiram e que às vezes a gente não atinge de forma inconsciente porque estamos conectados por amor, por querer pertencer a esse sistema e não fazemos diferentes, de forma totalmente inconsciente. Não vou cuidar de mim, não vou cuidar da minha saúde, não consigo. Mas quem da nossa família não se cuida também, né? Não tenho tempo para isso, né? Não tenho tempo para mim. Quando eu não me priorizo, né, a minha advocacia ela vai sofrer, os meus clientes também vão sofrer, né? Então, olha, gente, como que isso tudo que a doutora Laura está trazendo para nós é de grande importância para a vida, em qualquer momento, que você não é somente na parte profissional, é também, porque a temática ela é essa, mas em qualquer tipo de relação, até dentro de um relacionamento conjugal, um relacionamento com os filhos, com amigos, tudo tem um motivo, né, doutora? E então, assim, aproveitando, já para quem não sabe, né, como é que tá? E a doutora Laura está em Floripa, gente, Florianópolis, na Ilha da Florianópolis. É. Magia. Como é que tá o tempo? Eu tô no meu cafezinho aqui, como é que tá a temperatura por Ai, aí? Floripa é aquela loucura de tempo, né? É, chuvoso, nublado. A gente tá estranhando porque essa época já era pra ter praia, né? Já era pra ter sol e não tá tendo. Eu tô Tô bem louca pra ir por chateada, aí, hein? inclusive. Deixa eu contar Eu para vocês quero. aqui, se a doutora Laura me permitir. Você sabe Claro. que eu conheço Lauren desde a época de Floripa, né? Quem olha para mim não diz, né? Mas eu e Lauren, a gente morava. Vai contar isso. Vou contar que é tudo verdade. A gente morava num AP, não era nem AP, né? Era um mini AP, amiga. Era o que, amiga? Define aí pra mim. Internet, Um assim. kitnet, um kitnet, calor, Floripa. Nós dividimos uma cama de casal. Ó, quem vê a gente não diz, né? Olha. A gente dividia uma cama de casal e era um calor, gente, em Floripa. A gente não tinha ar-condicionado, Não. lembra? E não tinha ventilador, não Ah, tinha ventilador que vencesse. Gente, olha a amizade linda que eu tenho com esse ser iluminado. Sempre foi uma bênção, mas hoje em dia, que isso faz muitos anos, tá? A gente faz mais de década. Hoje em dia eu olho assim, eu digo, que alegria, que oportunidade, que honra ter tido uma história tão real, tão verdadeira e ter a oportunidade da gente estar aqui contando para as pessoas, porque às vezes as pessoas estão num momento difícil na vida uhum. e a gente é uma testemunha da outra. Né? A gente morava na Lagoa. Quem conhece Floripa aí, É, gente? A no gente morava centro na da Lagoa. Lagoa, no centro da Lagoa. E eu lembro que eu pegava um ônibus para ir Ah, trabalhar num isso. escritório, tá? Escritório massificado. Ganhava bem pouquinho. E a gente pegava um ônibus. Eu lembro da manhã que era a Lagoa é Ah, assim, a gente. Lembra do ônibus que ele descia lembro. A o morro Lagoa. da Lagoa da Conceição em Floripa? Uhum. Gente, eu ficava enjoada de um jeito que só Jesus dá causa. Não. Lembra, amiga? Ah, que época. Ficou nervosa. Eu nervosa aqui Que dessa momento época.
evolução, né? Que momento que a gente Mas está é bom, agora, né? né? Olha a evolução, né, Fê? Eu te acompanho, tu me acompanha, e é tudo Sempre. que nós não viemos de lugares, nós tivemos a nossa jornada, o nosso caminho, né, Fê? Você também me acompanhou numa fase que foi bem desafiadora, minha, Maravilhosa, assim, sei, mas né? sempre, mas sempre uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Para quem tá assistindo agora e para quem tá depois. Nós, e Lauren tá aqui para confirmar o que eu tô falando para vocês. O dinheiro ele é bom, tá? Não vou dizer que ele não é. Ele proporciona, a gente consegue ajudar muitas pessoas, a gente consegue fazer coisas que só o dinheiro ele pode trazer. Mas o principal na vida é que a gente sempre foi feliz. Uhum. Então, às vezes a gente não tinha dinheiro para nada, tá, gente? E a gente descia naquele Se centrinho da divertir, Lagoa, se divertir. feliz, alegre. E é isso, gente. É o poder da mente. Obrigada, Senhora, pela saúde que eu tenho, pela saúde que me mantém viva. É o poder da gratidão. Eu falo muito, sabe? Uhum. Sobre o poder da gratidão. O quanto ele transforma, o quanto ele transmuta sentimentos, o quanto ele abre os caminhos pra gente em todos os sentidos, né? Então, assim, quando a gente estava nessa época, que para nós, a gente olhando agora, a gente, meu Nossa, Deus, como a gente é passou por isso? inacreditável. É Uhum. inacreditável, é Muita gente inacreditável. não Se a acreditava, gente mas conta, eu acho que as pessoas não nem acreditam que acreditam. a gente Uhum. passou por isso, que Ainda bem que a gente a está aqui viva para contar uma para outra, a gente gente confirma. dividiu uma kitnet e a gente dividia a mesma cama de casal. Era essa a Não, nossa era a opção que realidade. tinha. Era o que a Era, gente tinha. A gente era. trabalhava no escritório o dia inteiro e era para pagar, né, Fê? O que a gente conseguia pagar Que era dava, que dinheiro dividindo. dava. Era o que o Mas, dinheiro dava. mas sempre feliz, né, amiga? Alguma vez a gente Muito ficou triste? feliz, muito, É não, muito isso. feliz. Realizadas e sabendo sempre com muito propósito de onde nós queríamos estar, né? Isso Sempre aí. focando nos nossos objetivos, aonde nós iríamos estar. Entendendo que aquilo ali era só uma fase, né? Para algo muito maior, né? Claro, isso aí. E ficou, eu tenho um orgulho de contar isso, que você não queira nem saber. Quando eu Sim, morei pra Floripa, eu tenho um orgulho, porque eu acho que o perrengue na vida da gente, os momentos difíceis, eles nos dão um valor. uhum, Hoje em dia, eu tenho o meu escritório, eu sempre faço tudo diferente do que eu recebi. Então, assim, muitas vezes a gente passa por dificuldades e pessoas que viram a cara para nós, pessoas que não dão oportunidade, pessoas que não querem te ensinar, não querem compartilhar o conhecimento porque acham que aquilo ali é só dela. E a partir desses perrengues, né, que eu digo, a gente transmuta isso e faz o bem, o contrário. Então, quanto mais bem você faz, mais Deus te empodera, mais tu vai angariando para os outros. E para finalizar o nosso bloco, porque nós temos, doutora Laura tem compromisso que eu já sei, uhum, mas nos deu essa oportunidade fantástica dessa live que está maravilhosa. Energeticamente, eu tô sentindo aqui, eu tenho vontade de sim. passar a noite contigo, tá? Só para te avisar. Conversando, tricotando. Uhum. Então, assim, com relação a essa questão da nossa consciência, de tudo que a gente falou, né, da importância de se priorizar, de se organizar, de esquecer eu não tenho tempo, né? A gente acha o nosso tempo, como a doutora Lauren disse. Para fechar, então, doutora, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem prática, inspiradora, para quem está nos assistindo agora, que sentiu que precisa mudar algo na sua vida, na forma de advogar, na forma de viver, uma frase de um livro, um ensinamento, algo que tenha marcado a sua trajetória. Essa, essa frase, né, é uma frase que eu uso, que eu criei para mim, né, porque foi a partir disso que eu comecei a mudar também, mudar a minha forma de ver a vida, a minha forma de posicionar, de cuidar das minhas coisas, né, que está muito relacionado ao que a gente conversou aqui, né, esse lugar, que é crie o hábito de cuidar de você, né. Nós criamos Uau! inúmeros hábitos, temos mas é criar o hábito de cuidarmos de nós. Para quando nós formos exercer o nosso ofício, nós estarmos bem com nós mesmos. Antes de estar Nossa, atendendo aquela situação, aquela demanda, algo que às vezes é vulnerável para quem está ali com a gente, né? Então, anota essa aí, pessoal. Que frase, hein? Coloca na é, geladeira, na crie o sua hábito de cuidar de bolsa. você, Crie né? o hábito de cuidar de você. Lindo, fantástico. Todos os dias, esse cuidado, né? Como você falou, esses 5 minutinhos, nem que seja, né? Já vai mudar o dia,
porque a gente vai passar o dia inteiro atendendo pessoas, lidando com emoções, lidando com sentimentos. E a gente precisa se resguardar desse lugar. Sensacional. Doutora, quero te agradecer. Gratidão, tá? Doutora Lauren Veiga, essa profissional maravilhosa desse mundo sistêmico. Obrigada por compartilhar, por trazer esse papo tão profundo. Eu sei que eu acho que ficou claro que a advocacia ela não precisa ser sofrimento, que quando a gente se prioriza, a vida inteira muda. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Comenta aqui se você gostou. Compartilha com algum amigo que precisa receber essa luz, que está querendo conhecer como que funciona essa visão sistêmica. Comenta com a gente, compartilha. Veja de novo, ele vai ficar gravado nos nossos Instagrams, e leva para as pessoas a maior quantidade de pessoas que você conseguir, porque você vai estar emanando bem. E você recebeu agora um conhecimento, um material gratuito, de qualidade, onde você está recebendo uma luz. E quando terminar essa live, você vai, puxa, isso me tocou, isso foi interessante, vou comentar com alguém. Compartilhe os nossos perfis, né? doutora.fernandanunes.oficial. Qual é o seu, doutora Lauren? Lauren Veiga. Lauren Veiga. E vamos lá, vamos seguir nessa linha de aplicar na sua advocacia a partir de agora o poder de se priorizar. Um beijo grande. Quem tiver dúvidas, manda no direct, tá? E só chamar a gente, que a gente está aqui o tempo todo para também levar luz para a vida de cada um de vocês. Obrigada, doutora. Foi uma honra Obrigada, doutora tê-la. Fernanda, pelo convite de estar compartilhando um pouquinho sobre esse conhecimento. Sempre. Um beijo. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Abraço. Tchau.